Vai ser Marina, Renata, quem é que vai Eu fazer a posso fazer a prece. Querido Mestre Jesus, queridos amigos do bem, queridos amigos da ASFA, abençoe esse encontro de hoje, abençoe os propósitos dessa capacitação, tudo que conversamos e recebemos de bom, possamos expandir isso para a comunidade, para a família ASFA, todos que estão ao nosso redor ali na estrutural. Pedimos, Senhor, que outros amigos possam também aproveitar essa oportunidade, que eles sejam tocados por essas mensagens que aqui vamos falar, também expandir todo esse conhecimento e esse amor que nos é trazido hoje. Obrigada. Agradecemos também por essa oportunidade, por esse encontro. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Seja amém. Um bom encontro para nós. Muito obrigada, Renata. Então, vamos iniciar agora retomando aquele plano de aula que nós deixamos para vocês fazerem as modificações que achassem necessárias, né? A Ellen até já deu uma palhinha aqui do que ela havia feito, né? E agora eu queria que você retomasse, Ellen, em 3 minutos, você dizer o que fez naquele plano de aula, como que você ampliou, adaptou e quais foram os resultados. Bom dia a todos. Bom, a minha ideia, desde há tempos atrás, é em trabalhar essa questão da sustentabilidade, da ecologia, do incentivo, do estímulo a plantar, a arborizar, a florir. A gente começou com a tia Ana, que deu uma força muito grande lá pra gente, em questão de dar o início a fazer aquela frente da ASFA ali, florida, né? Nós já iniciamos com as crianças, nós começamos o trabalho. Anteriormente, eu iniciei com vídeos passando para as crianças sobre sustentabilidade, ecologia, como que está o planeta, né? Essas questões da poluição dos mares, né? Em que vários pássaros, o maior pássaro do mundo, ele está sendo extinto porque no local, é uma ilha onde eles vivem, esqueci o nome da ilha agora, em que as praias estão cheias de plástico e esse pássaro, os pais, né, dos filhotes lá, vão atrás de alimento para eles e eles confundem o alimento com os plásticos, as poluições com os alimentos, e eles levam para os filhotes engolem, né? E muitos deles morrem. Esse pássaro, ele tem ele vomita, né? Mas é dele mesmo, né? Determinadas coisas ele vomita. Então, os pássaros que conseguem vomitar esses resíduos tóxicos, né? De poluição, eles conseguem sobreviver, mas a maioria deles morrem. Então, eu mostrei esse vídeo para as crianças, mostrei em relação ao planeta, como é que tá, né? Então, assim, é algo que é necessário para o mundo, né? E eu acho que é importante a gente inserir isso, né? No contexto da evangelização, né? Primeiro nós iniciamos falando sobre a parábola do semeador e é isso, a natureza, a energia, né? Os fluidos, né? Vitais, eles vêm também muito da natureza das árvores, das plantas, que é o que nos sustenta, né? A água, né? Então, é dizer não à poluição e mostrar isso para as crianças, né? Cuidar. E a gente aprender também, né? Porque eu vejo que eu preciso aprender muito também, né? Nós falamos da questão da demora no chuveiro, da água quente, do desperdício da água. E eu tô começando a fazer um exercício até aqui em casa mesmo. Às vezes eu tô lavando uma louça ou coloco algum ovo para esquentar na água, por exemplo, aí eu deixo a água esfriar, depois jogo na planta, porque antes eu jogava fora, né? Então, são pequenas ações que a gente começa a fazer agora, que a gente pode mostrar para as crianças, que eu acho que faz parte de uma educação, de uma cultura, de uma nova cultura, né? E faz parte da evangelização. Muito obrigada, Ellen. Regina, e aí? Tá sem som, querida. Eu fui lá no seu plano de aula e não, assim, a primeira coisa que eu pensei é que eu não vi aqui no plano de aula a oração inicial. Aí eu coloquei uma musiquinha que talvez não seja ideal para 7, 9 anos, seja ideal para os menores. Aquela música que me veio na cabeça lá do passado, que fala: a nossa aula vai agora começar, rogamos a Jesus que nos venha abençoar. É uma musiquinha bem curtinha, porque na ASFA, por exemplo, a gente tem uma prece coletiva, mas eu acho importante ter um momento de buscar Jesus individualmente. Individualmente, não, cada turma. Então, eu coloquei essa musiquinha. E aí, outra coisa que eu vi que não tinha naquele plano de aula é a retomada da aula anterior. Então, eu perguntei e o primeiro que respondeu
eu escolhi como o meu auxiliar no dia, que vai ser aquele que vai me ajudar com as atividades que vão ser desenvolvidas. E aí depois, ainda dentro daqueles 7 minutos que você falou, esse incentivo inicial que tem que ser movimentado? Até 7 minutos, né? Até, tá. Então, eu tinha escondido um baú com os vasinhos, plantinhas, sementinha que vão ser plantadas na aula. Então, eu escondi, botei todo mundo para procurar onde é que está, qual vai ser o ensinamento de Jesus que vamos estudar essa semana, qual vai ser o tema da aula. E aí eles vão todos levantar da cadeira e sair caçando e vão encontrar num lugar não muito difícil, porque não pode demorar, né? Uhum. Aí eles vão encontrar esse baú. Aí eu não sei se já abre o baú e vê o que tem, ou se continua o incentivo de não saber o que está dentro do baú para o momento certo de fazer a atividade. Aí você que vai decidir, dentro da sua lógica de planejamento, o que fica melhor. Isso, eu vou fazer um alerta. Se é para despertar a curiosidade e não abre logo, pode ser que a curiosidade reprimida atrapalhe a absorção daquilo que vai vir depois, entendeu? Tem razão, concordo plenamente. Senão vai ficar o tempo inteiro naquela curiosidade, querendo saber o que está lá dentro do baú, né? Uhum. Se for um baú daqueles parecendo aonde que tem tesouro, na caça do tesouro, se a gente achar um daquele, que seria legal. Então, todo o material da aula vai estar ali. Uhum. Outra coisa que eu vi eu fui fazer tai chi lá em Cidade Ocidental, numa capacitação de professor. Eu achei muito interessante. Pena que eu não pude participar da capacitação dos professores, mas ela fez um jogo, como se fosse uma amarelinha, que a criança vai no chão, e aí, se ela cai, por exemplo, no número 3, aí ela vai pegar a poesia número 3, que está dentro de um baú do lado. Uhum. Eu vou até pedir para ela me dar isso, essa professora que fez essa capacitação. Eu vou pedir para ela me explicar direitinho essa dinâmica para passar para os evangelizadores. Eu achei muito legal. Outra coisa que eu vi lá, que pode ser feita aí nesse momento também, é uma malinha. Essas maletinhas que a gente leva no avião, pequenininha, ela decorou a mala e aí botou o material que vai ser usado, seja lá o que for, mas a própria malinha toda decorada já desperta um interesse nas crianças. Eu achei também muito lindo. E você pode fazer a malinha com caixa de sapato, tem várias coisas também, não precisa ser uma malinha pronta, né? Se você fizer uma abertura, um botãozinho e colocar um pegador até reutilizado, uma corda na tampa, pronto, já fica a malinha, pinta, recorta, cola, é super fácil de fazer, as próprias crianças podem fazer, ou um grupo de crianças dentro da turma, né? Você separa 3 crianças, por exemplo, nós 3 aqui vamos ficar um pouquinho depois da aula para a gente fazer uma coisa que vai ser usada na aula seguinte, mas ninguém pode contar para o coleguinha, já é uma outra maneira de envolver e motivar. Então, inclusive, nós temos a Regina Mota, ela já até entrou, ela está muito doente, os ossos dela estão esfarelando, e ela descobriu que todo o cálcio está indo pela urina. Então, ela tem que descobrir qual é a causa disso aí, que só dela virar assim, ela quebra um osso, sabe? Mas ela em casa, ela pode continuar, ela continua trabalhadora da ASFA e ela é artista. Pois é, olha, se ela quiser ajuda homeopática, tem como a gente ajudar nisso, tá? Vou falar com ela. Rapidamente, inclusive. Nossa, se não reverter, ajuda muito a melhorar. Muito bom, eu vou falar com ela, porque está uma coisa bem preocupante. Mas ela em casa, ela pode trabalhar. Então, todos os evangelizadores que não têm tempo, que eu estava comentando com você, as pessoas têm a própria vida, né, com os trabalhos, então o fato deles estarem lá, a gente já fica muito feliz de estar lá para evangelizar. Mas o tempo de até pensar como que eu vou fazer minha aula interessante, ou fazer. Então, quem precisar, tiver ideia, é só a gente falar que eu levo para a Regina, eu peço, ela na casa dela, ela pode fazer. E leva esses incentivos para fazer a aula bem interessante. Então, eu pensei nisso. Agora, aquele segundo momento, que com aqueles questionamentos, que você falou que é para distribuir o questionário para que eles respondam, essa distribuição desse questionário,
é para dar para todo mundo escrito ou é para eles copiarem no caderno? Isso aqui eu não entendi. Isso aí também é o evangelizador que decide. Isso vai depender do nível de alfabetização, de prontidão para escrita. Por isso é que a gente trabalhou muito, e eu vou trabalhar de novo hoje, essa questão de olhar as características da turma como um todo e dos indivíduos em particular. Para O saber. evangelizador que conhece, ou deveria conhecer, ele é que vai decidir como que faz. Certo. Então, na minha cabeça, esse plano, eu trabalharia essas questões enquanto está montando o vasinho. Uhum. Está plantando e está conversando sobre ele. Então, a atividade vai sendo desenvolvida com as reflexões, entendeu? Beleza, é uma escolha muito boa. E aqui, gente, não há receita pronta. Intencionalmente, a gente coloca aí para esse exercício um plano de aula que tem lacunas, que não foi totalmente desdobrado, exatamente para as pessoas perceberem que tem ali espaço de autoria, né? Não, isso aqui pode ser assim, isso aqui pode ser assado. Se eu entregar uma coisa toda redondinha, super bem feitinha, não abre esse espaço de intervenção, né? E a ideia é essa, é de que a pessoa se sinta capaz e sinta também a necessidade de melhorar aquele material para ficar bom para a turma com a qual ela está trabalhando, tá? Pois é. Então, às vezes a gente pode até ter esse plano bem pensado, tararau, mas chega lá, você muda, né? Na hora. Exatamente, porque por mais bem pensado que ele tenha sido, ele é pensado para uma turma padrão, e a nossa turma, na maioria das vezes, não se encaixa em alguma coisa, né? Vai ter uma deriva e o evangelizador precisa entrar nesse espaço de deriva para fazer a intervenção necessária, ok? Agora, rapidão, vou terminar. Aí, nesse sexto momento, que é o cuidado que eles vão ter com a plantinha lá na casa deles, eu acrescentaria aqui o cuidado com a gente mesmo, que eu acho que você precisa de ser muito bem fortalecido, essa necessidade do cuidado, do amar o próximo como a si mesmo, começar com a si mesmo. E, para finalizar, eu gostei muito da ideia da poesia, mas eu não achei uma poesia, mas tem, eu não achei, inclusive, deve entrar ainda hoje, nós temos uma poeta lá, que já até tem livro publicado, ela vai fazer um sarau no final de setembro, e ela... por que eu estou falando isso? Levantou a mão. Então, uma poesia que eu acho que seria bem legal e incentivar aí quem é que pode declamar essa poesia na próxima aula, no incentivo, na recordação da aula passada, essa poesia a pessoa apresentar quem que quer declamar. Mais ou menos é isso que eu mexi na aula. Beleza, acho que ficou muito completo, Regina. Ellen, você quer dizer alguma coisa? Não, rapidinho, que a Regina falou de poesia para criança, né? Ontem estava com a escritora, ontem à noite, em que ela é poeta, e ela escreveu uma poesia muito bonita para crianças. E aí ela falou, Ellen, quando você tiver alguma oportunidade que eu puder recitar essa poesia para crianças, você me fala. Acho que seria interessante inseri-la no nas comemorações de Dia da Criança, dá um presente não material para esses meninos, né? Ela se coloca à disposição para ir lá na ASPA, para fazer um recital, né? Isso é super importante, né? A gente vê as crianças em situação de risco socioeconômico, uma das melhores coisas para fazer elas progredirem é fazer contato qualificado com a cultura, né? Educação e cultura, colocar elas para pensarem, é música, é texto, né? É tudo, para elas subirem a vibração e saírem desse ramerrão onde elas ficam ali, né? Problema com comida, problema para dormir, problema para trabalho, problema para sair, né? Então, a arte e a cultura tiram muita gente desse contexto repetitivo, e é super importante o Espiritismo promover essas sessões qualificadas para que as pessoas possam entrar em contato com alguma coisa que eleve sua mente, eleve seu espírito, né? É isso que eu sinto que o nosso público já está nesse nível de pedir esse tipo de ajuda, de incentivo, de participação. Pois é, por isso que eu acho super, ultra, mega legal a gente pensar a leitura coletiva desse livro, O Menino do Dedo Verde. Pode até ser uma leitura dramatizada. Uma pessoa faz a fala do personagem, outra faz a fala do narrador. Se tem 2, 3 personagens, coloca 2, 3 pessoas ali para fazerem as falas diferentes, sabe?
colocar todo mundo junto. E Excelente todo mundo ideia. lê o mesmo livro, mas vai estar recebendo isso de uma maneira mais atrativa, né? Interessante. Obrigada, Sheila. De nada. Então, podemos começar agora? A Marina saiu e a Renata, ou elas estão aí? Eu acho que elas Não caíram. sei. Vamos ver se retornam, né? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente já falou sobre o planejamento como um todo, né? Aí agora a gente vai falar especialmente sobre os recursos didáticos, né? É uma coisa que fica muito na mente, né? O que eu vou usar? O que eu vou usar? O que eu vou usar? E aqui o meu papel não será esgotar a lista de recursos e dizer como que usa. Não será. É para a gente discutir a filosofia didático-pedagógica por trás do uso dos recursos, de modo que as pessoas possam escolher qualquer um com consciência. Tá? Então, não esperem aqui que eu vou dizer, o quadro de giz usa assim, o de não sei o que, não sei o que. Nos links que eu coloquei lá no slide executar é preparar-se, né? Preparar é preparar-se, tem lá vários links que dão essa lista, tem a teoria de como que usa cada um, beleza. Aí cada um vai lá e lê, porque eu não posso substituir aqui o espaço de subida de nível. A gente tem que pensar nas coisas um nível acima da prática, para que a prática seja boa. Se eu estiver falando somente sobre a prática, mas sem saber onde é que ela se insere, quais são as guias, quais são as diretrizes básicas, a gente se perde. Então, eu não quero ficar correndo na superfície dos inumeráveis recursos didáticos, mas ir lá na raiz e saber o que eles significam e como é que eles podem ser utilizados. Tudo bem? Aqui a primeira pergunta é o que são recursos didáticos, né? E aí, gente, a lista não tem fim. Por quê? Porque recurso didático é tudo o que pode ser utilizado para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Qualquer coisa. Então, não precisa ser nada industrial, não precisa ser nada fabricado fora do local, pode ser qualquer coisa que o evangelizador descubra que vai ser bom para melhorar o processo de ensino-aprendizagem na turma dele, naquele ano, naquele dia. Por quê? O que foi descoberto para uma turma, num determinado conteúdo, num determinado dia, pode não ser no ano seguinte, para outra turma, para outro dia, para outro conteúdo. Então, não é uma resposta que eu assumo pronta e aplico para o resto da minha existência. Não é assim que funciona, tá? Então, tem tipos, né? 2 grandes tipos. Os recursos físicos, materiais mesmo, né? E aí entra uma categoria importantíssima que são as reálias. As reálias são os objetos em si mesmo. Por exemplo, uma jardineira, a alternativa que eu vou fazer para plantar na janela da minha casa, é uma reália. Né? É um livro, é uma reália, é uma revista, um brinquedo, né? Uma bola, qualquer coisa que esteja ali, é o objeto físico, ele é na categoria reália. A gente tem os objetos visuais, que podem ser projeção, uma gravura, uma fotografia. Aí tem hora que vai ser reália e visual ao mesmo tempo, se estiver fisicamente presente ali na aula, né? Então, se for uma revista, vai ser ao mesmo tempo uma reália e um recurso visual. Eu tenho os recursos de áudio, aí vão ser músicas, clipes gravados, né, mas tudo só no áudio, e os audiovisuais. Aí vão entrar os filmes, os discos, né, os CDs, né, coisas todas que cabem nessa categoria. Mas os recursos não físicos também existem, né? E aí físico está sendo colocado como objeto, né? Os não físicos, pessoas são... Se eu trouxer, por exemplo, essa poetisa para fazer um recital com as crianças, ela é um recurso. Não físico no sentido de que ela não é um objeto, mas ela tem uma presença de pessoa, ela tem atitude, tem comportamento, conhecimento, e vai estar inserida numa situação de convívio com as crianças e a comunidade da arte. Então, os recursos físicos são os objetos que a gente usa para trabalhar na nossa aula. Os não físicos são os não objetos, né? E tudo aquilo que envolve algo que não é material. Então, uma pessoa, atitudes, comportamentos, conhecimentos, situações
também são recursos, mas não são objetos, ok? Alguém quer perguntar ou dizer alguma coisa? Então, bora. Não, eu estava com dificuldade de abrir aqui, mas é o seguinte, hoje quase não se usa mais esse gravura, revista, a gente nem tem, né? Então, eu vejo muitas pessoas usando só o YouTube e às vezes até no próprio celular. Tem gente que dá aula mostrando as coisas no próprio celular. Isso tem vantagens e desvantagens. Também acho. Porque o que é audiovisual retira o tato. O tato, ele é importantíssimo na psicomotricidade infantil. O audiovisual é um nível de abstração muito alto. E tudo que é audiovisual só vai trabalhar a audição e a visão. Não vai trabalhar o olfato, não vai trabalhar o paladar, não vai trabalhar o tato. Então, quanto mais completa sensorialmente for a nossa proposta, melhor para a criança. Inclusive, melhor para a concentração e atenção dela. A criança que fica muito só no audiovisual, ela está num nível de abstração grande, como eu já falei, e ela não está ancorada nos demais sentidos, que para ela são super importantes. Então, a gente não pode fechar a questão de levar somente coisas que sejam audiovisuais, porque não atendem a toda a demanda psicomotriz. Isso está claro para vocês? Sim, muito interessante. Até porque eles já vivem com o celular na mão, né? Já vivem no audiovisual no dia a dia deles. Pois é. E aí, o que o audiovisual faz? Ele já é uma resposta pronta, trabalhada. A criança perde o espaço imaginativo. Quem assiste muito audiovisual, fica muito na frente da televisão ou na frente de telas, no geral, começa a perder espaço imaginativo e decisório. Por quê? Porque aquilo já está pronto. Então, a gente precisa investir no contrário. Por exemplo, eu pegar várias figuras, pedir para as crianças organizarem aquilo ali numa ordem que gere uma história. Isso aí é totalmente diferente, né? Além do que, tudo que é audiovisual vai depender de energia elétrica e internet. Pode dificultar dependendo das condições do local onde eu vou trabalhar, ok? Alguém levantou a mão. Fui eu. Assim, quando eu passei o vídeo para as meninas, depois eu pedi para elas fazerem desenhos do que elas viram. Eu pedi para elas imprimirem no papel o que elas visualizaram. Isso faz parte também? É uma parte, que eu vou dizer assim, sem crítica ao que você fez, tá? Mas é uma parte boa, porque ela vai estar repetindo aquilo que ela já viu. Então, tudo na evangelização, a gente precisa dar espaço de autoria. Por quê? A pessoa evangelizada é aquela que sabe usar o evangelho com consciência para fazer escolhas de vida. Tá certo isso ou não, gente? Então, quanto menos ela repetir, melhor. Quanto mais ela construir, quanto mais ela articular, quanto mais ela relacionar, melhor, tá? Então, a gente pode até inverter. Desenhe aí alguma coisa que você pense que seja tá. A criança vai se expressar naquilo ali. Agora, junta com um coleguinha do lado, cria uma historinha com aquilo que você e ela fizeram. Tá, beleza. Agora vamos ver como é que uma outra pessoa pensou sobre esse assunto. Aí mostra, entendeu? Para que a criança tenha mais espaço. Essas crianças têm muito pouca vivência criativa e decisória. Ou ela fica solta demais, o que gera ansiedade e indisciplina, ou ela fica muito oprimida. Não faz isso, cala a boca, vai para o quadro. Né? Então, ela perde esse espaço individual, tá? Então, na evangelização, a gente não pode perder isso de vista, para trazer de volta, ok? O fato de a gente ter internet na ASFA faz com que eles fiquem, se deixar, durante a aula eles estão com o celular. E aí eu sou a chata que vou lá e tiro, até na hora da prece, na hora do almoço. Não, mas o celular não pode ficar com a criança na hora da aula, não. É uma luta. Às vezes até o celular da mãe, que a mãe deixa. Pois é, mas não é para ficar com o celular na hora da aula. Vamos criar a bolsinha ou a caixinha do celular. Escreve o nome de todo mundo no celular, coloca dentro da caixa, terminou a aula, pega de volta. Não é para ficar, porque a atenção fica dividida, o rendimento é pior. Com certeza, né? Nem está prestando atenção.
pelo fato de falar assim, chegando aqui, eu posso fazer tudo que eu quero no celular, porque eu tenho internet, cria essa dependência. Mas a ideia da caixinha é muito boa. E aí eu posso pegar nos minutos finais, ou agora você vai escrever uma mensagem para sua mãe, para seu pai, dizendo que você aprendeu hoje. Aí manda, entendeu? Assim, bem específico, como recurso didático dentro da rotina pedagógica que foi pensada. Mas deixar com livre demanda e a pessoa com ele na mão, não. Nem na escola regulamentar não se faz isso mais. A tendência é cada vez não ficar com o celular disponível, e sim utilizar em momentos específicos para cumprir a rotina pedagógica que foi pensada. Por exemplo, um professor pode dizer, agora eu quero que vocês olhem aí uma fórmula que descreva não sei o que. Aí a pessoa vai, pesquisa, e ele, a partir daquilo que chegar de contribuição, desenvolve conteúdo. Isso é um uso didático da máquina, mas deixar ele de livre demanda com as crianças, principalmente as menores, é tiro no pé. Vamos ver se a gente consegue modificar isso, tá? Agora, se eu sei que recurso didático é qualquer coisa que ajude o processo ensino-aprendizagem e que a lista deles não tem fim, como é que a gente vai escolher, né? Aqui tem as guias para isso. Primeiro, a mesma coisa que a gente já viu quando foi falado o planejamento, né? Considerar as características da turma, os objetivos da aula, as habilidades do evangelizador, o conteúdo, o espaço-tempo, o banco de recursos disponíveis na instituição e as possibilidades de aquisição, empréstimo, fabricação e ou compartilhamento. A ASFA tem um banco de títulos de livros muito grande. É um recurso que pode ser utilizado, deve ser utilizado como parte das opções, né? E aí eu vou ver, meus alunos sabem ler, eles sabem recortar, eles sabem pintar, eles têm maturidade para isso? Se não tiver, o que eu posso fazer para que eles melhorem nessa maturidade psicomotora para conseguir utilizar isso que eu estou pensando em levar para eles? Eles não sabem recortar. Eu posso fazer exercício no movimento de tesoura, só com os dedos, né? Fazer esse movimento aqui toda a aula, até eles terem condição de fazer o recorte. Eles se sujam todos quando vão fazer a colagem. Inevitável, né? A gente vai mexer com tinta, com cola, vai sujar. Mas não tem nada que uma boa lavagem de mãos, um aventalzinho de material impermeável não resolva, né? A gente precisa se preparar para isso. Então, não vou fazer pintura porque vai sujar tudo. Não, tenha os materiais adequados para forrar as mesas e proteger a roupa das crianças, porque senão as mães vão começar a reclamar que estão chegando com roupa manchada e ela que vai ter que sofrer para tirar a mancha, né? Temos que pensar em tudo, holisticamente, não dá para simplesmente escolher o recurso, isso aqui é legal, é bonitinho, não. Eu tenho que considerar isso tudo, tá? E manter o foco nas pessoas com quem você vai trabalhar e não nas coisas que serão utilizadas. Tem hora que o evangelizador escolhe 10, 15 recursos diferentes para levar para a aula. Ele chega com 2 sacolas, morrendo de medo de as crianças mexerem, quebrarem, estragarem, e aí ele passa a se preocupar mais com as coisas do que com as pessoas. Não pode. O foco sempre precisa ser as pessoas com quem eu vou trabalhar. E os recursos vão ser caminhos de acesso à psicomotricidade dessas pessoas para que elas cheguem a tal ou tal nível de aprendizagem, ok? E é preciso também propor a utilização de objetos e estímulos que façam sentido para a turma, mas sem aprisionar a turma na repetição dos seus contextos habituais. É aquilo que Regina falou, eles já ficam muito no celular. Então, eu vou levar uma coisa diferente. Quando eu dava aula na Católica, eu dava aula para o curso de publicidade e propaganda e para o de jornalismo, além de outros, né? Mas esses foram por mais tempo. E os alunos queriam fazer tudo no computador, tudo no computador. Não, gente, criatividade não está presa na máquina. Então, vocês vão sentar aqui no chão, levavam um PMT grande para todo mundo sentar, discutir, pegar diferentes objetos, organizar esses objetos de diferentes formas. Quando a ideia criativa surgia, eles faziam o plano de execução da ideia, aí eles iam para o computador para fazer a finalização. Mas a criatividade tinha que ser fora, né? Pegando, sentindo, fazendo essa estimulação psicomotora completa, ampla, para que a ideia ficasse o mais próximo possível do sucesso, né? Quem é que queria falar? Etiane, Sheila, eu percebo que tudo isso que você está falando vai de encontro
com o que a Regina sugere e que o material que nós temos, o de recurso humano na ASFA. Essa coisa de evangelizar rapidinho não dá certo. Essa coisa ao evangelizador que chega lá de última hora correndo para ver qual é o tema, né? Foi o exemplo que a Regina deu. Não dá certo. A gente realmente tem que tirar um tempo para fazer nossa aula acontecer. Então é muito importante essa atenção da nossa parte da diretoria na hora das escolhas dos evangelizadores. Não tem evangelizador. É exatamente isso. E é importante a gente fazer esses links, né, da necessidade de tempo para fazer realmente acontecer a aula. Uhum. Obrigada. Eu digo o seguinte, olha, é melhor ter 2 turmas com várias faixas etárias e aprender a trabalhar bem um planejamento multisseriado do que ter várias turmas com faixa etária menor e com um processo ruim. Vamos pensar. Às vezes a gente acha que dizer não para algumas coisas é prejuízo, e não é. É ganho, é benefício. Então, vamos procurar pesar direitinho as escolhas para o trabalho como um todo ganhar qualidade e o tempo não estar sendo desperdiçado, né? Porque a espiritualidade investe muito em levar as crianças, jovens e adultos para um determinado lugar. Às vezes o espírito protetor, o familiar, o amigo, gasta meses para a pessoa fazer uma entrada num lugar onde seja uma porta de auxílio para ela se modificar, se reformar, transformar. E se aquilo ali for mal feito, não vai chegar no objetivo, né? Então, vamos pensar criticamente no sentido de que tudo que a gente faz pode ser melhorado, tá? E fases. As coisas passam por fases. Só um pouquinho. Nada é para sempre. Se eu entendi bem, desculpa, se eu entendi bem, unir evangelizadores, unir, por exemplo, 2 turmas, por exemplo, no nosso caso, né, a Turma da Paz com a Descoberta, e fazer uma aula mais interessante, mais atrativa, mais com um planejamento melhor, é isso? É. Eu achei essa ideia, Etiane, porque dá para juntar. E aí que não seja uma decisão tomada por alguns, mas que seja resultado daquilo que a gente trabalhou no primeiro e no segundo encontro. É conversa, é análise de possibilidades e decisão coletiva, porque aí vai sim ter a coautoria, a corresponsabilidade. Se alguém decidem e os outros só têm que executar, a pessoa fica fora do processo de decisão, ela vai tender a ficar de fora do processo de execução. Então, no espaço do espiritismo, que a gente trabalha com livre-arbítrio, todo mundo tem que ter a oportunidade de conhecer o contexto, ver as suas falhas, as possibilidades de melhoria e optar conscientemente por fazer ou deixar de fazer alguma coisa, entendeu? Não pode ser algo unilateral, nem de cima para baixo. Tem que aparecer a oportunidade para todos serem incluídos no processo de decisão. E aí a gente fica com a turma mais rica, porque tem mais trabalhadores, né? Uhum. Pensando e executando aquela ideia. Muito bom. A Selma quer falar. Diga. O que vocês estão falando aí é uma coisa que realmente me incomoda na ASFA. É essa coisa da tomada de decisão e chega para os evangelizadores, vamos fazer isso. Isso tem acontecido muito na ASFA. Eu realmente agora, às vezes, eu me sinto assim, estou no navio e vou navegando, apesar de gostar muito das coisas e fazer, mas eu sinto essa dificuldade das decisões que são tomadas por vocês em reuniões, no caso a diretoria, e repassam para a gente. Eu acho que foi isso que vocês falaram. Então, assim, um exemplo assim, vamos construir uma caixa. Tudo bem, a próxima aula todos vão construir caixa. A gente não participa. Eu, principalmente, evangelizadora, não participo. Eu recebo o produto pronto. Isso realmente tem dificuldade. Minha criatividade, o meu fazer, certo? Ok. Então, vamos pensar, né? Se tem aí um espaço de aprendizagem, de progresso, é importante que a gente se debruce sobre ele para que fique melhor para todos. Outra coisa, gente, é checar se todos os recursos são usáveis no espaço em que a aula vai ocorrer. Eu quero fazer uma projeção de não sei quando. Mas espera aí, tem uma parede branca? Tem onde eu colocar uma tela? Tem cortina para eu escurecer o ambiente e ficar legal? A disposição das mesinhas, das cadeiras, pode ser trocada?
Eu posso retirar tudo e colocar todo mundo sentado num tapete? Eu tenho que checar a usabilidade, né? Eu estou levando 5 canetas coloridas, mas eu tenho 16 evangelizando. Não vai dar, gente, não dá. Né? Tem que checar a usabilidade dos recursos, ver a quantidade de pessoas e os recursos que são necessários para que aquilo ali possa ser utilizado da maneira adequada, sem criar traumas nem constrangimento, ok? E fazer com que a turma interaja adequadamente com os recursos escolhidos. Não é uma coisa que, é só eu que sou evangelizador que vou pegar. A criança tem necessidade do toque. Ela quer ver com a mão. Sim, porque ela está na fase concreta da percepção sensorial. Se ela não encostar, se às vezes ela não pôr a língua, se ela não cheirar, para ela não absorveu, ela não conheceu aquele objeto, né? Então a gente tem que garantir que vai levar coisas não tóxicas, que não são perigosas, que não podem gerar nenhuma lesão corporal, ou risco de um acidente. Então, checar a usabilidade e ver se a interação que vai ser proposta com aquele tipo de objeto é alguma coisa que seja produtiva para a turma e para as pessoas que compõem a turma. Tudo bem? Posso falar? Pode. Vou perguntar uma coisa aqui em nome do Vilmar. Ele não pergunta, eu vou perguntar. Você vê isso, né, é importante também, não respeitar a idade e o tipo do material, mas que haja coisas para os adultos também, para os adultos não ficar sentados 2 horas ouvindo, Claro, gente. Esse diálogo, ter claro. coisas de... Olha, vamos pensar no tipo do adulto que chega para nós, né? A gente sabe que as pessoas traumatizadas, problemáticas, né, perdidas da sua missão de vida, elas tiveram infâncias difíceis, nas quais elas não tiveram a oportunidade de se desenvolver em psicomotricidade da maneira adequada. Então, vão chegar adultos com lacunas nisso. A gente pode, sim, propor que as coisas sejam feitas com a condição de oferecer esse tipo de experiência para as pessoas, mesmo que sejam adultas. Eu já fiz, por exemplo, um mosaico com uma cena materna, uma mãe com vários filhos, e esse mosaico foi construído ao longo de 6 meses. Tinha o desenho já pronto, mas só tracejado, bem levezinho. E a cada aula, elas colavam um pouco dos pedaços de azulejo que a gente tinha separado para elas fazerem essa colagem. Então, o material foi crescendo ao longo do tempo. Quando chegou na última aula, a gente tinha feito o acabamento, né? Quem estava trabalhando com a turma fez o acabamento, deixando os pedacinhos pretos, né? Contornando todo o desenho, e o mosaico estava coberto. E aí, quando a gente encerrou a aula, retirou a cobertura e todas elas ficaram em fila e fizeram a assinatura como coautoras dessa obra. Está lá na entrada da instituição, que é uma instituição que só trabalha com mãezinhas, né, principalmente adolescentes e meninas que estão grávidas, muitas vezes vítimas de estupro, de violência doméstica e tal. Um jeito de reconciliá-las com a própria maternidade sofrida, né? Então, isso foi feito e está lá até hoje. As pessoas acham lindo demais a conta que foi feito. E assim, elas não tinham noção de como ficaria o final, mas foi feito adequadamente. Elas foram interagindo com a obra e com os materiais à medida em que a obra ia sendo construída, tá? Isso pode ser feito com as crianças também. N outras sugestões podem aparecer, tá? Pode ser feito até com papel picado, né? Sim, com certeza. Mas como a gente queria uma coisa mais permanente, né? A gente optou pelo azulejo e ele foi feito na parede. Essa colagem foi feita na parede. Tudo bem com essas 5 guias aqui, gente? Então, bora lá. Agora, eu vou pedir para vocês assistirem junto comigo uma das melhores pessoas para trabalhar recurso didático que eu conheço e é mais voltada para a contação de histórias. A história é um recurso muito utilizado na evangelização, muito. Mas porque a nossa formação não é muito boa, né? Mesmo quem faz pedagogia, psicopedagogia, normal superior, sei lá o quê,
não entra muito no aprofundamento dessas questões. Esta pessoa que é uma profissional dedicadíssima dessa área de uso de recursos didáticos, principalmente a história. Então, eu vou pedir para vocês assistirem junto comigo e depois nós vamos conversar a respeito dos recursos que ela utilizou e qual foi o efeito do uso desses recursos durante a sessão que ela conduziu, tá? São 8 minutinhos, eu peço que vocês assistam com muita atenção. Eu vou parar o compartilhamento do PowerPoint, tá? E vou fazer o compartilhamento dessa guia. É só lá no finalzinho do YouTube. Sheila, como que a gente procura no YouTube por ela? Eu acredito que ela vai mandar o link. O link eu li que é o Watch, não sei o quê, mas às vezes fica mais fácil procurar o nome da pessoa, já entra, entendeu? Entendi. Do que escrever tudo aquilo. Tentei copiar e colar, mas não consegui. Parece que ela caiu, né? Eu também tentei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Conta. Se ela caiu. A Selma de chapéu verde. Roupa... Caiu, sim. Então, gente, é muita coisa boa que pode ser feita. Eu acho que o que ela falou, iniciou a aula para a gente, a reflexão é muito boa, Regina. É aquela coisa que a gente vem conversando e se entendendo e às vezes discordando da questão mesmo da gente diminuir a quantidade e aumentar a qualidade. Você tinha caído, né, Selma? Tá aparecendo só sua lâmpada em cima. Sem som, Selma. Você está falando, fazendo? Deixa eu permitir a Sheila. Na verdade é a Selma que está ali. Eu achei que fosse a Sheila, fiz confusão. A Sheila chegou agora. Sheila, manda o link para nós, que a gente pode abrir aqui. Por favor, manda o link no grupo do celular. Você está sem áudio, tá, Sheila? Voltou o áudio? Voltou. Que vivia pelo mar cantando a sua Era uma vez um velho pescador que vivia pelo mar cantando a sua cantiga de fé. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Mesmo que pegava nenhum peixe, ele cantava sem perder o seu. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Acontece, o rei que governava ali era um rei poderoso e só porque ele tinha muito dinheiro, ele achava que ele tinha mais poder do que o próprio Deus e não gostava que o pescador cantava. Um dia, ele chamou o pescador à sua presença e falou assim: olhe aqui, pescador de meia tigela. Eu não quero mais que você cante essa sua musiquinha irritante. Viva Deus, ninguém mais quando Deus não quer, ninguém nada. Porque eu, o rei, tenho mais poder do que a sua fé. Eu tenho mais poder do que o próprio Deus. Vamos ver se Deus vai lhe ajudar nesse desafio que eu vou propor. Aqui está o meu anel real. Durante 15 dias, eu quero que você guarde este anel na sua casinha pobre. Se dentro de dias você devolver o anel para o meu palácio, você não vai precisar mais trabalhar, porque eu vou lhe dar um... Mas se dentro de 15, este anel não voltar, eu mando cortar a sua cabeça na frente. Entendeu, pessoal? Agora vai embora e para essa música. A dor foi embora cantando baixinho para o rei. Não... Procurou a mulher, eu acho que o rei está caducando. Ele mandou a gente guardar o anel dele aqui na nossa casinha. Não pode perder, não pode desaparecer esse anel, pelo amor de Deus, mulher, porque senão ele corta a minha cabeça, entendeu? A mulher disse: cruz credo, meu velho, pode deixar que eu vou esconder o anel, ó, tá escondido na gaveta. Ninguém vai meter a mão nesse anel, pode pescar sossegado, vai, meu velho. E o pescador foi pescar, mas isso era um plano do malvado. Logo que o pescador saiu, ele mandou um criado disfarçado de mercador bater na casa do pescador. Ô de casa, eu sou o mercador, eu vendo, eu pro anel. Será que a senhora não tem aí nas gavetas um anel? Não, hein? Pago muito bem. Olha quanto eu tenho aqui para dar para a senhora. A véia olhou, não, dá até para outra cabeça pro velho. Ela pensou, não aguentou e vendeu o anel. Quando o pescador chegou em casa, ele ficou desesperado. Mulher, o quê? Você não vendeu o anel, não? Você vendeu minha cabeça, mulher? Você me traiu. Vou procurar o moço. Cadê o moço?
Procuraram pela praia, procuraram pelo bosque, não encontraram mais. Por quê? A essa altura ele já estava lá do lado do rei, e o rei mandou que ele jogasse o anel no mar, para que nunca mais ninguém nesse mundo pudesse encontrar. E o tempo foi passando, o pescador cantava e procurava o anel do rei. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. 11º dia, 12º dia, 13º dia, viva Deus. 14º dia, na véspera dele morrer, ele falou para a mulher: mulher, já que eu vou morrer, eu vou fazer minha última pescaria, nós vamos fazer a última ceia. Você vai fazer no fogão de lenha aquele peixe que eu mais... Ele pescou 50 peixes. 49 ele vendeu no mercado, a sua última lembrança da vida de pescador. E um peixe que ficou no barco, ele levou para a velha preparar. A velha caprichou no tempero daquela que seria sua última refeição ao lado do marido depois de tantos anos. Me perdoe, meu velho. Viva Deus e ninguém mais. Viva Deus. Te perdoo, mulher, mas você me traiu. De repente, quando ele deu uma garfada na barriga assada e gostosa do peixe, ele se engasgou. Era o anel que estava na barriga desse único peixe que ele levou para casa. Eu não disse, mulher, que Deus pode mais que tudo no mundo? Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. O pescador limpou o anel e saiu correndo em direção ao palácio, porque faltavam apenas 10 para o 15º dia nascer. Quando ele chegou, o rei já estava todo imponente. O rei já estava todo orgulhoso e disse: e então, pescador de meia tigela, está pronto para morrer? Onde está o anel? O pescador, uma reverência, está o rei. Acredite se quiser. Ficou boquiaberto, e alguém assim teve de entregar um grande tesouro para o pescador. E até o rei terminou cantando lá na torre daquele castelo: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. E aí, gente, gostaram? Maravilhoso. Vou até fazer. Muito bom, muito bom. Você é atriz lá na. Isso aí, melhor sentido. Sua cara, Tiane. Sua cara. Gente, vamos ver lá. Vocês conheciam Bia Bedran? Sigam esta mulher em tudo quanto é lugar, entendeu? Aprendam com ela. Ela mandou o link. Uma vez eu vi ela contando uma história num programa da TV Educativa. Ela estava falando sobre isso. Aí a moça: você pode contar uma história pra gente? Que? Não, posso. Aí quem vão ser os personagens? Os personagens? Aí ela imediatamente pegou 2 bules que estavam na bandeja de café. O personagem vai ser fulano de tal e fulano de tal. Na mesma hora, os bules viraram os personagens. Porque ela ia mexendo a tampa de inox, que tem a tampinha presa, né, na boca do bule. Aí ela ia mexendo na boca do bule, fazendo a sincronia com a fala, na hora, assim. E aí a câmera focou nos bules, tirou ela do foco, e ela mudava a voz e mexia os bules. A gente parou de enxergar os bules e começou a enxergar os personagens. Então, se o recurso for bem utilizado, com gente que sabe fazer, qualquer coisa serve. Porque as pessoas, para aprenderem alguma coisa, só precisam de vontade. Se tiver gente com vontade de ensinar e gente com vontade de aprender, a coisa acontece. Eu posso usar qualquer objeto e ele vai servir ao seu propósito, tá? Ellen, você levantou a mão? Ellen levantou. Não. Foi Selma, foi a Selma Nogueira. Foi Selma. Foi Selma? Selma, então, por favor, diga.
Abre o som, Selma. Você abriu só a câmera. Ó, eu conheço o trabalho da Bea Deban mais ou menos há uns 10 anos na minha formação. Inclusive, a conheci pessoalmente num show. E, além dela, também tem Daniel Azulay. Ele já é falecido. Só que ele faz todos esses recursos que ela utiliza um esmalte, uma cola, qualquer coisa, ele utiliza no desenho. É um trabalho muito bom do Daniel Azulay. Hoje já é falecido. Conheço a Azulay também do tempo dos meus meninos pequenos. Epa, levantou a mão e saiu da reunião, e aí? Os recursos, gente, que ela utilizou, vamos lá. Primeiro, os físicos. Que recursos físicos ela utilizou? O chapéu, a capa. O chapéu para caracterizar o pescador. Anel, E a capa para caracterizar o rei. Aí o anel apareceu em cena também, né? Recursos musicais, né? Os Isso. flashes, A gente tinha ali 2 instrumentos, um violino, ou era uma viola, não sei, eu acho que era viola por causa do timbre, e um teclado com efeitos, né? Os 2 instrumentos sincronizados com a narrativa. Então, essas pessoas ensaiaram bastante, né? Fizeram um negócio bem legal. A Carolina, que é sua filha, Regina, trabalhou comigo lá na FEB num projeto parecido, em que a gente fez uma história que estava num disquinho. A gente gravou essa história e elas fizeram a dublagem sem voz. Então, elas faziam, as meninas que estavam no palco, era a Carolina, Juliana e uma outra pessoa, eram 3. Elas falavam sincronizado com o som da gravação, mas não emitiam voz. Então, quem falava era a gravação, mas parecia que eram elas que estavam falando. Elas treinaram pra caramba, mas ficou lindo, lindo, uma apresentação maravilhosa. Uma história que era musicada e que foi levada em cena com as pessoas fazendo de conta que estavam falando, mas aparecia o som da história original. Uma apresentação de teatro linda, ficou muito bonita mesmo. Etiane. Para quem não tem, por exemplo, vamos pensar nesse projeto na ASFA. Nós não temos com facilidade esse recurso dos músicos. Qual recurso que a gente poderia usar do som, da sonoplastia? Na verdade, a pergunta é onde conseguiríamos encontrar, não sei se você sabe, essa sonoplastia de algum aplicativo? Eu não conheço aplicativo, porque eu não sou da área de música, mas tudo o que eu fiz de teatro eu fazia com as pessoas que estavam presentes. Eu queria o barulho do tambor rufando. Eu treinava as pessoas, vocês 2 vão ser os tambores. Na hora que for para o tambor rufar, vocês é que vão fazer o barulho, né? Entendi. Eu quero o passarinho cantando. Na hora que o passarinho for cantar, vocês é que vão fazer o canto. Que top! Sim, gente. O foco são as pessoas. Tem gente que sabe assoviar lindamente. Treina o assovio com ele vai ser o passarinho na hora, entendeu? Eu quero que tenha a risada, uma risada fantasmagórica. Treina com alguém, a pessoa vai fazer a risada na hora. É um jeito de envolver a turma, transformar isso num projeto colaborativo, entendeu? Quanto menos a gente depender de tecnologia, melhor. Fazer da base tecnológica das nossas ações as pessoas. Eu quero um barulho de caminhada. Vocês vão mexer o pé na hora. Vocês vão bater o pé no chão. São vocês. O barulho vai aparecer, entendeu? É só ter aquele tempinho de descobrir o que você quer de efeito e fazer as pessoas fazerem. Na época do rádio, a era de ouro do rádio, eram as pessoas que faziam tudo dentro do estúdio. Aí ia ser cavalo trotando, ia ser água correndo, aí tinha uma bacia. Os sonoplastas eram os próprios atores que estavam ali emprestando a sua voz para os personagens. E era tudo ao vivo. Nessa época não tinha nem playback, né? Alguma coisa gravada antes para passar depois. Não. A novela, O Direito de Nascer. Nossa, eu cresci escutando novela de rádio. Novela de rádio era uma coisa maravilhosa. Tinha uma que passava à noite, 2001, Odisseia no Espaço. Era depois da Voz do Brasil que passava. Eu escutava aquele negócio, fazia o barulho da nave viajando, da porta de metal correndo. E tudo era feito dentro do estúdio. Então, a gente não precisa encher a evangelização de parafernália tecnológica. Por quê? Porque evangelização é encontro de almas. São almas
oferecendo alguma coisa, almas recebendo alguma coisa, para ficarem melhor como alma. Então, as pessoas são o foco. Acho que se a gente voltar para isso aí, a gente ganha assim, anos-luz de proficiência nesse contexto, tá? Eu amei essas ideias. É porque quando o público participa da história, a atenção é outra. Uhum. Porque você fica passivo, sentado lá. Exatamente. Aí o contador Toda de histórias participação. vira um maestro. Ele já separa os grupinhos na hora de a história ser contada. E aí um grupo não sabe o que o outro vai fazer. Isso também é super importante. Ó, hoje vocês que vão ser os passos, vocês vão sentar juntinhos aqui nesse local. Vocês que vão fazer o barulho dos passarinhos vão sentar juntinhos aqui nesse local. Aí na hora que a pessoa está contando a história, ela aponta para o grupo. Igual o maestro aponta para um naipe de instrumentos quando ele vai fazer a regência, entendeu? E aí o barulhinho surge. É muito legal, gente. Eu acho que vai ser, assim, fantástico vocês fazerem alguma coisa. Aí, quando fizerem, filmem e me mostrem, tá? Eu senti que meu trabalho está valendo a pena. Recursos físicos ainda. Iluminação. Quem é que estava mais iluminada? Ela, A apresentadora. A apresentadora, né? E na hora que ela ia colocar o recurso, ou o chapéu, ou a capa, esse recurso também, a iluminação, fazia uma ênfase, né? Outra coisa, a voz dela foi um recurso super poderoso. Ela mudou de voz para o personagem, para o rei e para a mulher, não foi? Foi. Ela mudou a voz. A gente também pode aprender a fazer isso. Modular a voz é uma coisa ótima. Todos nós temos uma voz que é clara. A gente pode aprender a falar sussurrado, pode bem chichadinho, pode gritar, pode expandir, né, o som a partir da garganta, a partir do tórax. Isso daí todo mundo pode aprender. Basta ter a rotina correta, né? E para isso tem 342 mil vídeos no YouTube. Como que você projeta a sua voz a partir do abdômen? Ele vai dizer, contrai o músculo tal, respira, não sei da sua... Você vai lá e aprende, tá? Vai lá e aprende. Ah, você quer projetar na sua garganta. Você vai fazer assim, mas tem risco para suas cordas vocais. Se você projetar a partir do abdômen, a corda vocal trabalha menos. Quem vai trabalhar mais é o ar, né? O ar vai sair de mais de baixo, ele vai passar com mais força, você vai fazer menos esforço com as pregas vocais. Eu dou aula desde os 13 anos de idade, eu já estou com 62, eu vou fazer 63. Então vai fazer 50 anos agora, né? Que eu estou dando aula. Eu não tenho nada na garganta, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo como lidar com isso. Então, eu vou fazer uma sessão como essa, eu não vou tomar nada quente, nem nada viscoso, nem nada doce, porque isso tudo dificulta o trabalho das cordas vocais. Aí eu vou comer uma maçã, eu vou tomar uma limonada, tudo isso limpa, dá mais agilidade. Eu não vou tomar nada gelado, que isso vai constringir as cordas. Na hora que eu começar a falar, elas estarão duras por causa da temperatura, e aí eu vou trabalhar pior, vai ser pior para mim. Então, nem nada quente, nem nada gelado, temperatura ambiente, nada viscoso, nada doce. Eu não vou comer chocolate, não vou tomar café. Então, tem umas coisas físicas que a gente aprende a fazer, né? E aí vem as não físicas. Vamos falar de coisas boas, não vamos usar nossa voz com violência para xingar ninguém, porque isso vai atrapalhar o equilíbrio do plexo laríngeo. Lá no mundo maior, o Calderaro explica todos os plexos, né? Os chakras que a gente aprende na cultura indiana, ele vai explicar tudo lá. Aí ele chama de plexo, e quando ele vai falar do laríngeo, é uma aula de como você manter a saúde vocal, né? Tá ligado ao respiratório, a entrega de boas mensagens, né, o elogio, o agradecimento, tudo isso ajuda a equilibrar o plexo laríngeo e a gente vai ter uma voz com prontidão, ok? O que vocês acharam da expressão corporal dela? A expressão corporal ajudou? Então ela Ajudou muito. Ela leu uma história ou ela contou uma história? Ela é toda artística, né? Ela usa todos os recursos corporais que ela tem. Exatamente. Né? Ela se envolve em cada personagem. Ela dramatizou a história. Uhum. E isso vocês podem fazer também. Aí vão contar uma história, uma pessoa vai ser o narrador, uma pessoa vai ser o personagem 1, personagem 2, personagem 3. Vocês vão orquestrar a sonoplastia, né? Vão trabalhar um pouquinho da iluminação, isso é possível de trabalhar mesmo ali, né? É só pensar um tiquinho que dá certo, né?
Mas tem que ter o espaçozinho mental para pensar sobre isso, ok? Deixa eu te dar, Então, tudo que vocês puderem assistir de Bia Bedran, por favor, façam isso, porque é simplesmente maravilhoso. Agora eu vou retornar lá nos slides para a gente fazer a finalização. E a musiquinha ficou na cabeça, né, gente? Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Puxa outra cadeira aqui, ó. Oi? Oi? Pega uma cadeira aqui. Você tá boa? Sim, seja bem-vinda. Cristina, deixa seu microfone, por favor. Perdão. Então, vamos trabalhar mais um pouquinho. Escolher o recurso didático de acordo com as características da turma, de acordo com as suas habilidades como evangelizador, de acordo com o conteúdo, de acordo com os objetivos previstos, de acordo com o espaço-tempo e de acordo com o banco de recursos possíveis, né? Se eu não tenho tela, não tenho uma parede para pendurar, não tenho como escurecer, a projeção não é um recurso bom para mim. Então, eu faço outra coisa, né? Esse aqui seria muito bom, mas não tem disponível. Eu tenho como adquirir, eu tenho como confeccionar, tem como eu compartilhar, né, pegar emprestado com alguém, tem que descobrir isso. Tá? Essas 6 variáveis precisam estar em harmonia. O que eu escolher para trabalhar na aula tem que estar de acordo com a turma, comigo, com o conteúdo, com os objetivos, com o espaço-tempo e com aquilo que está disponível e é possível. Eu conseguir concatenar essas 6 coisas, eu tenho uma chance bem grande de sucesso. Tá? E aí, uma coisa que a gente já falou da outra vez, mas eu deixei aqui de novo, porque é super importante, é não repetir as mesmas escolhas com frequência, mesmo que essas escolhas tenham sido exitosas, que é para não cansar nem criar monotonia. É a mesma coisa que você comer arroz e ovo todo dia, ou arroz e feijão todo dia. O organismo vai enjoar. E vai enjoar por quê? Que vai ser sempre a mesma rotina digestiva que está sendo acionada. E as outras vão ficar inativas. Se eu vou comer sempre o mesmo alimento, outras coisas do meu corpo vão parar de funcionar, porque vão ficar sem função. Se eu não comer outro tipo de proteína, se eu não comer outro tipo de amido, aquilo que faz a digestão desse outro tipo de alimento que eu não estou recebendo, vai ser inibido, porque ele não precisa ser jogado ali no processo digestivo. O nosso cérebro, a nossa cognição também digere as coisas. A nossa psicomotricidade também. Então, se eu lanço sempre o mesmo estímulo, eu vou superestimular determinadas coisas e inibir outras. Então, a rotina didático-pedagógica ela tem que ser ampla e abrangente, que é para conseguir abarcar todo o nosso processo psicomotor. Né? E a gente tem que observar a reação da turma, fazendo os ajustes necessários. Eles adoraram pintar, então vou voltar com isso, com certeza, mas não vou voltar imediatamente, ou vou fazer uma outra rotina em que isso entre de uma outra maneira. Vou atender a preferência, mas sempre dando um adorno diferente, um elemento diferenciado, para que a psicomotricidade seja trabalhada na sua totalidade. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, bora. Né? De novo, eu quero voltar nisso aqui, manter o foco nas pessoas com quem você vai trabalhar e não nas coisas que serão utilizadas. Né? Utilizar os recursos de forma econômica e elegante, menos é mais. Isso é importantíssimo, para a gente não voltar naquela imagem das 30 sacolas cheias de coisa que depois viram um estorvo ao meu contato com as pessoas. Tá? Se o recurso for bem escolhido, ele será econômico e elegante. Eu não vou precisar de muitos. Se eu precisei de muita coisa, é porque eu não escolhi bem. Eu não fui na raiz da escolha. Eu fiquei na superfície. Vamos sempre guardar essa imagem, tá? Eu estou indo na raiz da escolha ou eu estou só na superfície? Outra coisa importantíssima, eu tenho que treinar o manuseio de cada recurso
antes do horário da aula, especialmente se envolver tecnologias que não sejam do meu domínio habitual. Eu preciso fazer isso tantas vezes que eu me sinta super confortável de fazer e saiba lidar com os imprevistos, né? Tem gente que diz, meu Deus, eu vou fazer uma projeção hoje, mas eu tô com medo do link não funcionar, tô com medo. Essa pessoa não está pronta para fazer. Ela tem que fazer de tal maneira que ela se sinta confortável de executar. E não está confortável, tem alguém para te ajudar. Se você não conseguiu tempo suficiente para treinar a quantidade de vezes necessárias e se sentir confortável, tenha um auxiliar que seja capaz de te dar o suporte, caso isso seja necessário, tá? E realmente é muito ruim quando para a aula. Desculpa que eu não falei. Pode falar. E os evangelizantes ficam lá paradinhos, esperando, aí aquilo já dispersa, a hora que vai funcionar, eles já não estão nem interessados. Exatamente. Isso porque a psicomotricidade tem um termômetro. Eu comecei o aquecimento dela, ela tem que ir no fluxo. Se houver uma interrupção, é igual você desligar o carro, você vai ter que começar de novo. Então, tem que manter as coisas no fluxo, que é para a curva de ensino-aprendizagem começar e se desenvolver como ela deve ser. Começou na primeira marcha, depois eu para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, depois eu vou quarta, terceira, segunda, primeira, desligo. Aí fez a curva completa, a coisa vai se completar. Se tiver interrupção, quebrou o clima. Tudo bem? Como recurso didático, a gente também pode solicitar que as pessoas levem alguma coisa de casa. É claro que a gente tem que ter os nossos, porque se a pessoa não for ou esquecer, a gente não fica na mão. Mas, de preferência, utilizar o que eles forem levar. Por exemplo, vou falar sobre plantas. Atrás uma folha caída que você encontrar no caminho. Vamos analisar as diferentes texturas, tá? Traz alguma fruta que você costume comer em casa, você tenha na sua fruteira, tá? Só um instante aqui, gente. E, Tiane, uma coisa que ela falou sobre levar recurso demais, mas a gente tem que pensar, numa coisa não dá certo, a gente ter outro, né? Encontrar esse equilíbrio aí. Thelminha, assim que ela voltar, aí você fala, tá? Eu estou só aproveitando que ela não está aí. Mas a gente ter sempre uma carta na manga, né? Eu pensei nisso, Regina, e você está falando por causa das minhas sacolas que eu levo, né? Não foi. Nem vejo sua sacola. Ah, tá. É porque você é rica de ideias. Nós aproveitamos aqui, Shirley, quando você saiu, quando você falou que levar recurso demais, é a gente ter o carta na manga para quando uma coisa realmente, embora planejada, ela não funcionar, ou não despertar o interesse que a gente achou que ia despertar, a gente ter opção. É um tema que você falou antes, aí eu não queria interromper. Mas não pode ser tanto que precise de muito, entendeu? Se eu estiver precisando de muita coisa, não está sendo feito o processo de escolha da maneira adequada. A gente tem um plano A e um plano B. Pronto, não precisa de um mundaréu. Ou a gente não está escolhendo direito, ou não está conduzindo da maneira adequada. Tá? Volto a dizer, o recurso bem escolhido, bem conduzido, ele vai agir de forma econômica e elegante. Sheila, o que a Regina quis dizer foi no sentido de que, às vezes, eu, por exemplo, vou me citar como exemplo, eu levo várias atividades, porque, a depender de como eles respondem, é muito rápido que a gente acaba fazendo. E aí eu tenho cartas na manga para minha aula não ficar assim, entendeu? Uhum. É nesse sentido que ela quis dizer, se levar cartas na manga, vai que, né, a resposta não foi aquilo que você esperava, e o tempo foi mais curto, ou que não foi respondido da forma como você achou, e aí você tem outras opções para encaixar na sala de aula para não ficar sem nada. Não, isso é normal, mas volto a dizer que não seja necessário muita coisa. Quanto mais atenção a gente prestar no processo de escolha e condução, de menos coisas a gente vai precisar. Não estou invalidando nada que vocês fazem, tá, gente? Só abrindo o olho para um novo tipo de percepção, para que a gente não se perca nas coisas e se desconecte das pessoas, tá?
A Selma tinha levantado a mão, você desistiu, Selma Nogueira? Não, é que eu tinha uma dúvida, que assim, eu acho que a sua fala é fantástica, eu acho que é por aí essas coisas dos recursos, mas eu acho que a gente precisa ver como é que estas suas ideias, elas podem fechar com o planejamento da instituição. Sim. Outra Tem coisa, vocês é que tem que fazer, né? que eu digo assim, a gente tem que fazer. Outra coisa que eu acho assim, é que realmente, além de todas essas coisas fantásticas que você fala, a gente tem que unir todos esses pensamentos a toda a nossa clientela. Eu, particularmente, trabalho com crianças com realidades, comportamento e escolaridades totalmente diferentes. Então, eu acho que o que você fala é muito tranquilo, são ideias fantásticas, mas eu acho assim, qual é o caminho realmente da produção de uma aula, não sei se você chama aula, evangelização, o que você quiser chamar, ela seja produtiva, se eu tenho, apesar de ter esse eterno cuidado, crianças que não sabem ler, crianças que têm baixo vocabulário de entendimento, crianças que têm leitura incidental, certo? Os recursos a ASPA fornecem uma boa parte, mas aí eu ainda acho que todo esse saber, ele vai bater no planejamento da instituição, tá? E nos recursos que a gente possa levar, tá? Então, essa é a minha dúvida, porque, na realidade, eu acho que todo treinamento a gente procura tirar o melhor dele. Aí a gente vê onde eu posso utilizar esses recursos na instituição que eu estou, porque, realmente, muitas coisas que você fala aí acaba caindo na barreira do planejamento, porque, na realidade, planejamento é uma coisa bem fantástica, as pessoas ficam meses fazendo, né? Então, essa conta que eu digo que como é que a gente pode fazer para que não barre na dificuldade da clientela, no planejamento e na sua vontade de querer fazer. Isso aí a gente tratou nas outras aulas anteriores. Você assistiu às outras? Então eu sinto muito que eu não vi a outra aula. Obrigada. Então, eu acho legal a gente voltar lá, né? Tá gravado, você pode assistir com calma, né? Com bastante tranquilidade e pegar tudo isso. A gente vai dando as orientações exatamente para que essa harmonia seja alcançada. Tá? Ela precisa ser alcançada assim, olhando a turma, olhando a mim como evangelizador, olhando a instituição, aquilo que está disponível, aquilo que é possível trazer. Né? É isso que a gente tem que combinar para que o planejamento fique bacana. O planejamento que não considera esses aspectos, ele não está bom, então ele vai levar para decisões equivocadas. Né? A gente precisa fazer o planejamento decidindo o que vai ser usado, como é que vai ser feito, e decidindo com base nessas questões que a gente acabou de ver. As características da turma e dos indivíduos como um todo, do evangelizador, do espaço-tempo, o conteúdo da aula, os objetivos e os recursos que estão disponíveis já ou aqueles que são possíveis e usáveis no local onde a aula vai ocorrer. Né? Fazendo assim, cada vez a gente vai ficar mais rápido. É como se a gente estivesse aprendendo, né, a fazer um determinado caminho e cada vez a gente fosse ficando mais proficiente. Quando eu vou num endereço pela primeira vez, eu vou devagarzinho, né? Às vezes eu vou perguntando. Tem alguns lugares em que não pega aplicativo de mapa, né? Não pega o Waze, nem Google Maps, e a gente fica onde é que é isso? Aí você vai, da segunda vez você já vai um pouquinho mais rápido, da terceira vez você já vai melhor, né? Até que você vai naturalmente, até que você chega no ponto de dizer, o carro já sabe o caminho, né? Mas nas primeiras vezes que a gente faz, realmente é mais trabalhoso, só que é um processo de aprendizagem e consolidação de aprendizagem. Tá? Na apresentação que eu coloquei aqui hoje, tem um slide com links para vocês visitarem, e lá que vai ter o detalhamento, como é que eu uso quadro de giz, como é que eu uso quadro branco, como é que eu vou fazer com a projeção, com um fantoche, com não sei o que, tá? Então, nesses links vocês vão encontrar. E tem outros também disponíveis, né? Mas a partir de um, você chega em outro, né? A gente sabe que link é assim, é um trampolim. Você entrou em um, vai aparecer vários aqui na barra
direita, que já são sugestões complementares àquele que você visitou. Então, aí o céu é o limite para cada um, tá? Eu procurei trazer aquilo que inspira vocês a fazerem novas escolhas mais qualificadas, centradas na pessoa e nas interações e menos nas coisas, tá? Esse foi meu foco. E aí vocês vão continuar esse processo de escolha à medida em que forem evoluindo no trabalho, ok? Sheila, esses links você está colocando nessa de hoje, né, na apresentação? Era de hoje. Em cada aula eu estou colocando links para serem consultados. Aí eu já vou colocar ali no grupo e o pessoal que está fazendo o contato comigo e gerindo a capacitação já vai compartilhar com vocês, tá? Esse grupo é o grupo que está você, Marina e Renata, né? E Regina. Regina, aí você coloca os anteriores também, que é bom para a gente. Eu me perdi nesses anteriores, eu não consegui achar os anteriores, eu não sei onde ficou colocado. Aí, se você puder repetir, fazendo favor, Rê. Fica tudo na descrição do grupo de evangelizadores. Ah, tá, desculpa, então, obrigada. Então, gente, a ideia era essa hoje. Tá? É a gente trabalhar pensando sobre o que são os recursos, que tipo de recursos a gente tem, como eles podem ser explorados e como é que as pessoas são a âncora de qualquer coisa que vai ser utilizada dentro do espaço evangelizador, tá bom? Vocês acham que atingiu o objetivo? Agora é a hora de comentários e perguntas, tá? Para a gente encerrar. Sim, posso falar agora? Pode, Ana. Então, eu achei muito rico, né? Principalmente eu, assim, que eu não tenho essa facilidade para fazer planejamento, não sei se é preguiça, o que é, mas enquanto muitas pessoas, eu até admirava a Etiane, né, que ela está sempre ativa, eu fico observando, ela sempre tem material, sempre tem muito proativa, e eu tenho eu não sei o que acontece, né? Que é tudo muito novo para mim, o meu Waze tá meio devagar ainda, sabe? E aí eu estou na estrada aí procurando esse endereço, e por isso muito interessante essas suas explanações aqui, porque tá vindo um estímulo. Enquanto você estava falando aí, eu já estava pesquisando coisas aqui para fazer com as crianças, então, assim, é muito gratificante, né? Eu estava querendo trabalhar essa parte aí muito da sustentabilidade, mas você falou assim, uma coisa interessante, que se ficar muito na mesma coisa, fica muito maçante e as crianças não vão gostar, né? Não vai prender tanta atenção delas. E aí, foi muito bom mesmo, para buscar recursos diferentes e fazer esse planejamento antes mesmo. Gratidão. Obrigada, Ellen. Só um instante aqui de novo, gente. Chegou uma encomenda. Regina, vou aproveitar aqui. Então, eu até te mandei mensagem no PV. Eu acessei aqui, não está lá não, viu? O que tem lá são as aulas dela. Agora, os links para acessar esses recursos, eu não encontrei. Ou eu não estou sabendo entrar. Depois você me ensina, então. Tá. Porque aqui tem assim, links. Tem os links para os encontros de capacitação, que são as aulas dela. Aí tem temas, aba evangelização, que são os temas que a Renata fez. Não, sim. Então, os planos de aula da FEB e tem as músicas. No próprio grupo de evangelizadores, ela colocou, por exemplo, esse plano de aula que era o dever de casa. Esse grupo aí que ela colocou... No grupo de evangelizadores. Regina, eu estou no grupo de evangelizadores. A ASFA é evangelizadores. Não, eu não estou dizendo... Isso fica no grupo, no texto, nas mensagens. Por isso que eu pedi para você repetir, porque estão nas mensagens, como estão nas mensagens anteriores, eu pedi para se você poderia repeti-las dessa vez, que aí pode ser, porque eu não consigo, como são muitas mensagens, dificulta a procura. Pode ser? Eu vou fazer de casa direitinho e vou colocar num grupo que eu tenho aqui de evangelização, só daqui de casa. Muito bom, também vou precisar. Né, facilita. Nossa, porque vai facilitar muito. Inclusive, eu estava pensando que eu vou ter que compartilhar aqui em outro local, justamente para eu poder ver na sequência. Ellen, eu para fazer essa aula de sexta e sábado agora, eu sempre busco na FEB. E não tinha o tema na FEB. Porque como eu também estou aprendendo a tocar violino no palco, né? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a colocar lá no Google. Eu achei dois sites muito bons, Ellen, que vem assim, a sequência da aula, explicando passo a passo, coisa mais bonitinha. Me mande, por favor. Anota aí já.
Passatempo. Você tem que anotar? Tem. Hã? Sim, vou anotar aqui. Ah, tá. Pode falar. Passatempo, Seara dos Mestres, e o outro, peraí que eu já te falo. Passatempo espírita. Só que assim, você tem que procurar. Tem que procurar por tema. Acaba que você demora para achar. No Google? Ou no YouTube? No Google. Ah, certo. Tá, ok. Mas é fantástico. Muito obrigada. Melhor que o da FEB. Ah, muito obrigada, Tiane. Assim, e dá o passo a passo da aula, dá o planejamento pronto da aula, é muito bacana. Ah, muito bom. Muito obrigada, Tiane. De nada. Aí foi assim que eu procurei, porque eu realmente tive dificuldade, eu não tenho experiência, né? Aí eu saio catando, eu vou no YouTube, vejo aula, menina, é trabalhoso fazer essa aula de evangelização. Você está falando dos recursos aí, é porque realmente, minha filha, eu pego assim, ó, na semana da minha aula, eu já começo, tipo, na segunda-feira, já caçar, já procurar, já é trabalhoso, Ellen. Mas aí, depois que você monta um arcabouço, eu acho que depois vai ficando mais fácil, talvez, não sei. Sim, com certeza. Vai pegando, né? Vai deixando. Com certeza. O fio da meada, né? Olha, eu já coloquei a apresentação no grupo gestor da capacitação, agora é só compartilhar, tá? As outras eu já tinha mandado antes, né? Então já está tudo certinho, era só de hoje que estava faltando. Mais alguém, gente, quer fazer pergunta ou comentário? Eu quero agradecer e me deu vontade de ir para a sala de aula também. É uma tarefa, inclusive eu já lembrei aqui, vou falar de novo, né? Eu não sei em qual obra que fala que o bônus hora do evangelizador é contado em dobro. Então, quando a gente está no mundo espiritual, se a gente quer ir no teatro, por exemplo, a gente tem que levar bônus horas. E aí a gente já fica com uma reserva maior para utilizar no mundo espiritual. Mas se você for evangelizar com essa conta na cabeça, vai valer só a metade. Estou pensando. Vai, não vale, não. Pescar os evangelizadores, você vai e fala um trem desse? Não. A barganha que ela usa, Sheila. Pois é, mas eu não vi, não, mas eu ouvi falar de uma fala do Divaldo, que é uma palestra recente, que ele fala da importância que a doutrina espírita, se a gente não investir nos evangelizandos, e eu tenho pensado muito na capacitação dos evangelizandos para eles serem evangelizadores. A Sheila saiu. A gente preparar, dar tarefa para os nossos jovens, incentivar os jovens a trabalhar na tarefa. Em Sheila, você caiu aí, a gente incentivar neles a tarefa de evangelização, de eles serem evangelizadores, porque se a gente não incentivar, descobrir maneira de segurar esses jovens, de dar a eles, incentivá-los na tarefa, a gente vai... o movimento espírita fica muito comprometido. Eu fui com os meninos não é Concafras, não, é... Cogedef, lá no CEAI. Eles têm uma banda muito boa, que eram todos pequenos que ficaram jovens e que estão tocando. Eu vejo que a gente tem que descobrir meios de fazê-los sentir parte integrante da casa, sentirem como trabalhadores da casa, não só como... Isso a gente consegue desde pequenininho, incluindo eles na arrumação da sala, no pensamento das rotinas, em trazer alguma colaboração a cada encontro que a gente tiver com eles, né? De fazer agradecimento, de ter as fotos deles no mural. É um conjunto de coisas que vai criando o sentido de pertença. Isso. Então, vamos aproveitar essas reflexões para desenvolver essas rotinas, né? Porque tudo isso ajuda o processo ensino-aprendizagem. Se a pessoa não quer estar onde ela está, ela não vai aprender o que é oferecido ali. Então, a gente precisa fazer isso. Né? Os meninos, os maiorzinhos, eles gostam de trabalhar. Quando é para mexer no jardim, eles vivem pedindo para ajudar na cozinha, para ajudar a servir, na hora, já cada um lava seu prato, cada um lava seu copo. A minha avó dizia uma sujeira,
é limpar eles mesmos. Minha avó dizia assim, ó, serviço de menino é pouco, mas quem despreza é um louco. A minha mãe também falava isso. Agora, existe uma preocupação na ASA de falar assim, é trabalho infantil, não pode, sabe? Então, eu quero até fazer uma pesquisa no direito do trabalho para saber o que é considerado trabalho infantil, o que a gente pode e o que não pode dar como tarefa para eles. Eu já sei, já te digo, trabalho infantil é tudo aquilo que retira a criança da escola e serve de lucro para quem emprega a criança e de prejuízo para ela. Mas tarefinha que eles façam lá? De jeito nenhum, de forma nenhuma. Uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, sem ter nenhuma geração de lucro envolvida por quem está solicitando, sendo numa instituição tipo uma ONG sem fins lucrativos, nada a ver. Agora, colocar a criança no sinal, fazer ela de filho de aluguel, para pedir esmola, isso aí é exploração, trabalho infantil. A criança deveria estar na escola, ela está em casa tomando conta do irmãozinho porque não tem babá. Isso é trabalho, né? Não precisa preocupar com isso, não. Agora, dos adultos, é preciso tomar cuidado. Todo mundo que fizer alguma coisa voluntária para casa tem que preencher o termo de voluntariado. Isso é um instrumento legal. Eu estou fazendo esse trabalho tal como voluntário, não tenho nenhuma pretensão de receber nada. Então, isso aí dos adultos a gente pega. Todo mundo que vai ser colaborador regular, a gente pede para assinar esse termo, confere com a assinatura do documento, faz uma cópia da identidade, grampeia e deixa ali no dossiê. Isso é importante. Gente, então, encerramos, né? Podem dar o tom final aí com a prece, né, do encerramento. E eu espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar bem o que a gente trouxe como discussão, ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos. Só queria agradecer a Sheila pela disponibilidade, pela vontade de estar conosco, nos auxiliando, nos ajudando nesse processo. Gratidão. Obrigada a vocês pela oportunidade. Sheila, só para te dizer que a minha visão de evangelizadora tem mudado bastante com suas orientações. Que bom, fico feliz. Prática, realmente não é uma tarefa fácil, assim, não vamos dizer que é difícil, vamos dizer que é desafiadora, demanda tempo, para fazer bem feito, demanda tempo sim, mas é prazeroso. Isso que a gente tem que fazer, essas limpezas na vida da gente, para a gente distribuir melhor o nosso tempo mesmo, e, né, para não fazer na correria, tipo, como obrigação, mas fazer com prazer, e isso acho que facilita. Então, para te dizer que se você está em dúvida sobre o retorno, porque você está falando, pelo menos uma pessoa, que sou eu, tem aproveitado muito mesmo as suas dicas, tá bom? Obrigada mesmo. Estou passando muito feliz em casa, que eu puxo a orelha dele e falo, Moró, bora, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Então, duas pessoas. Um beijo, obrigada mesmo. Obrigada, viu? Selma levantou a mão, mas não... Liga o microfone, Selma. Seu microfone continua desligado, Selma. Eu falo para meus netos, todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre aberto ao conhecimento, às experiências, às dicas. E eu já aprendi coisas com você. Ainda estou realmente meio repleto de algumas dúvidas, mas isso aí eu vou realmente resolver. Mas eu agradeço todo o seu conhecimento. Eu acho que você tem um pensamento muito parecido com o meu, das coisas em cadeias, porque eu acho que eu trabalhava assim no passado, mais ou menos assim. Se eu pego um óculos, entendeu? Então eu vou pegar o papel, eu vou pegar a criança. Eu acho isso importante, a gente fazer isso, trabalhar junto. Agradeço a você, eu acho que te desejo muita saúde e um muito obrigado. Obrigada a vocês pela atenção. Eu também agradeço imensamente. Gratidão. Então, vamos agradecer a Deus? Vamos, então, buscar a figura amorosa de Jesus, agradecendo a Ele por estarmos reunidos em nome dEle, agradecer a equipe de Francisco de Assis, que nos oferece um espaço físico e espiritual para nossa evangelização, lembrando e agradecendo essa oportunidade que temos de vivenciar o que buscamos estudar nesse caminho iluminado que a doutrina espírita nos oferece. E assim, essa oportunidade de aprendizagem e de reflexão que a Sheila nos traz,
que sejamos responsáveis por esse tempo, por esse aprendizado, e possamos crescer como evangelizadores, como trabalhadores do Cristo, lembrando que a nossa responsabilidade aumenta a cada reflexão, a cada conteúdo que nos é oferecido. Por isso, Senhor, nós, como eternos pedintes, nós te pedimos que nos ajude a estar contigo tanto quanto estás conosco, que a sua mensagem de amor esteja presente em nossa vida, em todos os momentos, que possamos vivenciá-la. E dando graças a Deus, nós encerramos de nossa parte o encontro dessa manhã tão linda. Obrigada, Senhor. Muito obrigada a todos e bom proveito do material, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Selma.